Você já parou para pensar como será a luta do Zoro atual contra o Mihawk? Não o Zoro do início da obra, aquele que foi destruído em menos de um minuto no East Blue. O Zoro de agora, o que deixou uma cicatriz permanente em Kaido, derrubou o King, domou a Ema e despertou o Haki do Rei. Esse Zoro, contra o maior espadachim do mundo. Porque essa luta vai acontecer, Oda deixou isso claro desde o primeiro arco. É uma das poucas certezas absolutas de One Piece. Assim como Luffy vai se tornar o Rei dos Piratas, Zoro vai enfrentar Mihawk de novo. A questão não é se, é como, e mais importante, quem vence. É exatamente isso que a gente vai analisar hoje, sem achismo, sem favoritismo, só olhando para o que a obra mostrou de cada um. Roronoa Zoro entrou em One Piece como uma lenda local, um caçador de piratas que ninguém conseguia derrotar, até ser capturado pela marinha e escolher ficar preso ao invés de quebrar sua promessa. Desde o primeiro momento, Oda deixou claro que Zoro não é um personagem comum. Ele é movido por uma única coisa, se tornar o maior espadachim do mundo. Não pela fama, não pelo dinheiro, por uma promessa feita a uma criança que morreu cedo demais. Essa obsessão moldou tudo nele, o estilo de luta, a tolerância absurda à dor, a disposição de carregar o sofrimento dos outros. Literalmente no caso de Thriller Bark, quando absorveu toda a dor e fadiga de Luffy após a batalha contra Kuma e ficou de pé, sangrando de todos os lados, sem dizer uma palavra. É o tipo de cena que define um personagem para sempre. Em termos de poder, Zoro é o segundo mais forte dos Chapéus de Palha, posição que ele mantém consistentemente ao longo de toda a obra. Sua progressão é uma das mais bem construídas do mangá. Cada arco entrega um salto real de capacidade, não apenas numérico, mas qualitativo. Antes do time skip, ele mal conseguia danificar um pacifista. Pós time skip, ele conseguiu destruir um deles com apenas um golpe. Em um ano, deixou uma cicatriz permanente em Kaido, um dos feitos mais impressionantes de qualquer personagem na obra. E por fim, derrotou o King, um lunário, considerado por muitos impossível de matar. Mas o que torna Zoro tecnicamente fascinante não é só o poder bruto, é a combinação de três elementos que raramente aparecem juntos no mesmo lutador. Variedade de estilos, domínio de haki em múltiplos níveis, espada de grau excepcional. Nenhum outro espadachim na obra carrega esse conjunto da mesma forma. Drácula e Mihawk é apresentado em One Piece de um jeito muito específico, sem explicação. Ele aparece e destrói uma frota inteira de Don Krieg com um único golpe à distância. Olha para Zoro como se fosse uma curiosidade e vai embora. Oda não precisou de uma página de apresentação, o feito falou sozinho. O título que Mihawk carrega, o maior espadachim do mundo, não é honorífico, vazio. No universo de One Piece, onde títulos são disputados com sangue, Mihawk manteve esse posto por décadas, sem Akuma no Mi, sem poderes sobrenaturais além do Haki, apenas espada, técnica e uma visão que não perde nada. Esse último ponto é importante, o apelido Olhos de Falcão não é estético, é funcional. Mihawk enxerga com uma precisão que vai muito além do normal, capaz de rastrear alvos específicos em campos de batalha caóticos, antecipar movimentos e ajustar seus golpes com uma exatidão cirúrgica. Em Marineford, num dos maiores campos de batalha já mostrados na obra, ele navegou pelo caos sem receber um único golpe direto, enquanto cruzou espadas com múltiplos comandantes da tripulação do Barba Branca. O dado mais revelador sobre Mihawk, no entanto, não é nenhum feito de batalha, é o fato de ele e Shanks terem sido rivais. Barba Branca, alguém que viu tudo e não se impressionava com nada, descreveu os duelos entre os dois como batalhas que sacudiam a Grand Line inteira. Shanks é hoje um Yonko, é considerado um dos homens mais poderosos do mundo, e Mihawk era o rival dele. Isso diz mais sobre o nível do espadachim do que qualquer cena de combate poderia dizer. Para entender Zoro tecnicamente, o primeiro ponto de análise são as ferramentas que ele carrega, porque diferente da maioria dos lutadores de One Piece, Zoro não depende de Akuma no Mi e nem de poderes inatos. Ele depende inteiramente da combinação entre suas espadas, seu corpo e seu haki. E as três espadas que ele carrega hoje estão longe de serem comuns. A Wado Ichimonji é a mais antiga e a mais pessoal. Pertenceu a Kurna, sua rival de infância, e é a única espada que Zoro jurou nunca perder. É classificado como uma das 21 Wazamono, espadas de grande grau, e serve como âncora emocional e técnica do seu estilo. É a espada que ele carrega na boca, o ponto central do Santoryu. A Sandai Kitetsu é a única espada amaldiçoada do seu conjunto. Pertence à linhagem das Kitetsu, espadas conhecidas por trazerem morte aos seus usuários. Zoro escolheu ela conscientemente, jogando contra a maldição no próprio momento em que a testou. Ele jogou o braço no ar e deixou a lâmina cair, apostando que sua sorte seria mais forte que a maldição. A espada parou milímetros antes de cortar. É também uma Wazamono, e sua natureza amaldiçoada parece alimentar uma agressividade particular nos ataques de Zoro. Mas a espada que mudou tudo foi a Ema. Pertenceu ao Kozuki Oden, um dos poucos homens que já feriu Kaido antes de Zoro, e é classificada como uma das 21 Wazamono, assim como a Wado e a Kitetsu. O que torna a Ema única não é apenas o seu grau, mas sua característica especial. Ela treina ativamente o haki do usuário, puxando muito além do que ele pretendia liberar. Para a maioria dos espadachins, isso seria incontrolável. Para Zoro, foi um catalisador. Dominar a Ema forçou ele a desenvolver um controle de haki de armamento em um nível que provavelmente ele nunca teria alcançado de outra forma. É a espada que mais contribuiu diretamente para o seu salto de poder em um ano. Zoro é tecnicamente o espadachim mais versátil em termos de estilos dentro de One Piece. Não porque ele tenha mais poder que todos, mas porque ele desenvolveu múltiplas abordagens de combate que funcionam de formas completamente diferentes entre si. O Eitoryu é o estilo de uma espada, menos comum no arsenal de Zoro, mas devastador quando usado. O Shishi Sonson, desenvolvido durante o treinamento com Mihawk, foi capaz de cortar um dragão. É um estilo de precisão, não de volume de ataques. O Nitoryu é o estilo de duas espadas, o original de Zoro, anterior ao Santoryu. Ainda aparece em situações específicas e carrega técnicas próprias, como o Nigiri e suas variações. O Santoryu é o estilo principal e o mais reconhecível, três espadas simultaneamente, com a terceira na boca. É o estilo que define Zoro como único. Nenhum outro espadachim na obra usa três espadas dessa forma. As técnicas de Santoryu vão desde ataques de corte
cortes múltiplos em alta velocidade, como o Onigiri e suas variações, até ataques de longo alcance que disparam ondas de ar cortante, capazes de atingir alvos a distâncias consideráveis. Então tem o Kyutoryu, estilo de 9 espadas, acessado através da técnica Ashura. Nesse estado, Zoro projeta a ilusão de ter 3 cabeças e 6 braços extras, triplicando efetivamente o seu Santoryu. O Ashura Baki, Mouja no Tawarume, usado contra Kaido, foi o golpe que deixou a cicatriz no Imperador, e foi nesse momento que o próprio Kaido reconheceu que Zoro estava usando o Haki do Rei, sem nem saber disso. O desenvolvimento mais recente é o estilo Rei do Inferno, o En ou Santoryu. É uma versão evoluída do Santoryu, que combina Haki do armamento e Haki do Rei, simultaneamente nas 3 espadas, aumentando drasticamente o poder e o alcance dos ataques. Foi com esse estilo que Zoro derrotou King em um ano. Como a Ema drena Haki ativamente durante o uso, Zoro não consegue manter esse estilo por muito tempo antes de esgotar suas reservas. Por fim, há o estilo Raposa de Fogo, copiado de Kinemon durante o arco de Wano. Permite que Zoro corte fogo, algo que contraria a lógica física convencional e que foi decisivo na batalha contra King, cujos ataques baseados em chamas pararam de ser uma ameaça a partir do momento que Zoro dominou essa técnica. O sistema de Haki de Zoro é um dos mais completos entre os espadachins da obra, e é também um dos poucos casos onde os 3 tipos foram confirmados canonicamente em um único personagem. O Haki de armamento é sua especialidade declarada. O próprio Oda confirmou em um SBS que o armamento é o ponto forte de Zoro. Ele aprendeu durante o time skip, sob orientação direta de Mihawk, o que já diz muito sobre o nível que ele alcançou, considerando quem foi o professor. Zoro domina tanto o endurecimento quanto a emissão de Haki, conseguindo infundir suas espadas com uma cobertura negra densa e também disparar Haki a distância através dos cortes. Em Dressrosa, ele endureceu as 3 espadas simultaneamente para cortar o gigante de pedra pica. Em Wano, a mesma técnica foi usada para ferir Kaido diretamente. O Haki de observação aparece de forma consistente ao longo da obra. Zoro consegue detectar presenças e antecipar movimentos com alcance considerável. Não é o seu ponto mais destacado em comparação com o armamento, mas está em um nível funcional alto para o padrão da obra. O Haki do Rei é o mais recente e o mais significativo em termos de implicações narrativas. Zoro possui o Haki do Conquistador, algo que apenas uma fração mínima de pessoas no universo de One Piece tem acesso. Ele usou pela primeira vez sem perceber, durante a batalha em Onigashima, ao nocautear soldados das feras com uma explosão involuntária. Em Wano, durante a batalha contra King, Zoro aprendeu a infundir o Haki do Rei diretamente nas lâminas, o que é um estágio avançado que pouquíssimos personagens na obra demonstram. É importante notar uma limitação real. O uso combinado do Haki do Rei e do armamento através da Ema tem um custo alto de resistência. Zoro não consegue manter esse nível por tempo indefinido, e em uma luta longa contra alguém do nível do Mihawk, essa limitação pode ser decisiva. Se o arsenal do Zoro é definido pela variedade, o arsenal do Mihawk é definido pelo oposto. Ele carrega 2 armas, uma delas é uma faca pequena em formato de cruz, a Kogatana, que ele usa contra oponentes que ele considera indignos de ver a Yoro. E a Yoro não é só uma espada poderosa, ela é a espada mais poderosa canonicamente, confirmada em toda a obra até o momento. A Yoro é classificada como uma das 12 Saijo Oasamono, as 12 lâminas de grau supremo, o nível mais alto existente na hierarquia das espadas de One Piece. Para comparação, a Ema de Zoro, uma das espadas mais impressionantes da obra, é classificada como Oasamono, o segundo grau mais alto. A Yoro está no nível acima disso. É a única espada confirmada nesse grau, que aparece regularmente em combate ao longo da história. Mas o que torna a Yoro verdadeiramente excepcional não é só o seu grau, é o fato de que ela é uma lâmina negra permanente. Transformar uma espada em lâmina negra é um feito que exige anos de aplicação intensa de Haki do armamento na lâmina, endurecendo-a até um estado permanente e inabalável. É algo que espadachins lendários tentaram e falharam. Kozuki Oden, um dos lutadores mais poderosos já mostrados na obra, nunca conseguiu transformar suas espadas em lâminas negras. Mihawk conseguiu, e a Yoro já chegou a esse estado há muito tempo. Na prática, isso significa que a Yoro opera em um nível de durabilidade e poder de corte que vai além de qualquer espada comum, mesmo infundida com Haki, consegue alcançar. Com um único golpe casual, Mihawk foi capaz de cortar um tsunami de gelo de tamanho monumental em Marineford. Esse é o nível de poder que a Yoro carrega, mesmo quando usada sem intenção máxima. Mihawk também demonstrou a capacidade de controlar a Yoro com precisão extrema em ambos os sentidos, tanto para causar destruição máxima quanto para causar destruição mínima. Ele cruzou a espada com vista, um dos melhores espadachins da tripulação do Barba Branca, em Marineford, sem se comprometer com o duelo. E quando desferiu o golpe que quase matou Zoro no East Blue, ele usou a Yoro, mas escolheu não matar. Esse controle cirúrgico sobre o próprio poder é tão impressionante quanto o poder em si. A Yoro é extraordinária, mas seria apenas metal sem o homem que a segura. E o que torna Mihawk tecnicamente diferente de qualquer outro espadachim na obra, não é sua força bruta, é a combinação de técnica refinada ao longo de décadas, com uma visão que não falha. O apelido Olhos de Falcão é literal. A percepção visual de Mihawk opera em um nível que vai muito além do normal. Ele consegue rastrear alvos específicos em batalhas caóticos, com uma precisão que outros lutadores precisariam do Haki de observação para alcançar. Em Marineford, no campo de batalha com milhares de combatentes simultâneos, Mihawk conseguia identificar e perseguir Luffy, enquanto desviava de ataques de múltiplos oponentes ao mesmo tempo. Essa visão funcionava com um sistema de combate próprio, antes mesmo de considerar qualquer tipo de Haki. Em termos de técnica pura de esgrima, Mihawk é apresentado consistentemente como o teto absoluto da obra. Não há nenhum momento em toda a história de One
Piece, onde ele é mostrado sendo superado tecnicamente por outro espadachim. Esse padrão de comportamento em combate revela algo importante sobre Mihawk. Ele calibra o próprio poder de forma consciente e constante, usa exatamente o necessário para o oponente à sua frente. Isso é simultaneamente uma característica filosófica. Ele busca duelos que valem a pena, não vitórias fáceis, e uma lição potencial. Um oponente que consegue forçar Mihawk a se comprometer desde o início, antes que ele pudesse calibrar, poderia criar uma janela de oportunidade. O Haki de Mihawk é um dos pontos mais discutidos e ao mesmo tempo mais nebulosos de toda a análise, porque Oda deliberadamente mantém o teto de Mihawk obscuro, nunca mostrando ele verdadeiramente no limite, nunca revelando tudo o que ele é capaz de fazer. O que é confirmado canonicamente é o Haki de armamento em um nível excepcional. Mihawk foi o professor de Zoro durante os 2 anos de time skip, e Zoro chegou ao nível que chegou. Isso implica que Mihawk domina o armamento em um grau que está acima do que Zoro demonstrou até hoje, uma vez que o professor raramente ensina além do próprio limite. A Yoro sendo uma lâmina negra permanente é a evidência mais concreta disso. Transformar uma espada nesse estado exige uma maestria de Haki do armamento que vai muito além do uso convencional. O ponto mais debatido é o Haki do Conquistador. Até o momento, Oda não confirmou canonicamente que Mihawk possui o Haki do Rei. Isso é um dado importante, porque enquanto Zoro teve o Haki do Conquistador reconhecido pelo próprio Kaido, Mihawk permanece sem confirmação nesse aspecto. Isso não significa necessariamente que ele não possui. Personagens como Shanks e Roger só tiveram o Haki do Rei confirmado em momentos narrativamente específicos, mas a ausência de confirmação é um fato que precisa ser considerado honestamente na análise. O que ninguém debate é o impacto histórico do Haki de Mihawk. Os duelos entre ele e Shanks, antes da perda do braço, eram descritos por Barba Branca como batalhas que sacudiam o Grand Line inteira. Para dois espadachins sem Akuma no Mi causarem esse nível de impacto ambiental apenas com espada e Haki, o nível de poder envolvido precisa estar em uma escala que vai muito além do que qualquer cena individual de Mihawk mostrou até hoje. É a maior evidência indireta do teto real de Mihawk, e é suficientemente impressionante para colocar qualquer análise em perspectiva. Vamos ser técnicos, se essa luta acontecesse hoje, o que Zoro teria a seu favor? One Piece é uma história sobre sonhos sendo alcançados. O sonho de Zoro é explícito, foi estabelecido no primeiro arco, e Mihawk é o objetivo final desse sonho. Oda construiu essa rivalidade com cuidado ao longo de décadas. Narrativamente, essa luta precisa ser competitiva, e provavelmente precisa ter um resultado específico para fazer sentido dentro da história. O primeiro ponto é a Yoro contra as espadas de Zoro. A Yoro é uma lâmina negra permanente de grau supremo, o nível mais alto de espada confirmado na obra. A Ema de Zoro, sua melhor lâmina, está um grau abaixo. O segundo ponto é a experiência e o teto desconhecido. Mihawk manteve o título de maior espadachim do mundo por décadas, desafiado por incontáveis oponentes ao longo desse período. Cada um desses desafios foi uma experiência de combate que Zoro simplesmente não tem. E mais importante, nunca vimos Mihawk no limite real. Toda a aparição dele na obra foi com algum nível de contenção, usando a Kogatana em vez da Yoro, não se comprometendo com duelos secundários em Marineford, treinando Zoro sem revelar o próprio teto. O teto real de Mihawk é uma incógnita genuína. O terceiro ponto é a limitação de resistência do Enyo Sentoryu. O estilo mais poderoso de Zoro tem um custo direto e confirmado. A Ema drena Haki ativamente, e o uso combinado de armamento Haki do Rei esgota as reservas em um tempo limitado. Contra o oponente do nível de Mihawk, que provavelmente conseguiria sobreviver ao período inicial mais explosivo de Zoro, essa limitação pode ser decisiva. Uma luta longa favorece quem tem maior reserva de Haki e menor custo de manutenção, e nesse aspecto a vantagem aparente é de Mihawk. O quarto ponto é o histórico direto. A única vez que esses dois se enfrentaram, o resultado foi unilateral. Zoro cresceu absurdamente desde então, e qualquer crescimento que Zoro teve sob a orientação de Mihawk foi um crescimento que o próprio Mihawk supervisionou e conhece intimamente. Mihawk sabe exatamente o que o Zoro aprendeu, sabe os limites que ele tinha, e provavelmente calculou até onde o Zoro poderia chegar. A conclusão é que não existe resposta definitiva. Oda ainda não mostrou o teto real de nenhum dos dois nesse confronto. O que dá pra dizer é o seguinte: Zoro hoje tem o Haki do Rei nas lâminas, estilos de combate variados, espadas lendárias de uma resistência absurda. Do outro lado, Mihawk carrega a melhor espada da obra, décadas de experiência e um poder que ninguém conhece de verdade. Será que o Zoro atual já consegue forçar Mihawk a lutar sério pela primeira vez? Será que ele obrigaria o mestre a mostrar tudo? Agora eu quero saber de você. Zoro vence Mihawk hoje ou ainda não chegou lá? Deixa sua opinião nos comentários e me conta o porquê. E claro, se curtiu o vídeo, já deixa o like e se inscreve para não perder os próximos debates épicos de One Piece.